eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês os livros terminados de fevereiro. Como eu havia falado para vocês em janeiro, eu tava naquela fase de viciada em Netflix e eu não conseguia parar de assistir Once Upon a Time. Porém, eu acho que eu consegui uma marca que para mim foi uma coisa inédita, que eu consegui assistir as 5 temporadas em um mês. Mas eu nem quis tentar começar a 6ª temporada porque ela ainda tá correndo e eu tenho pavor de ter que ficar esperando uma semana para um episódio sair. Então eu prefiro esperar acabar toda essa 6ª temporada para assistir tudo de uma vez. Mas pelo menos com isso eu consegui botar minha leitura em dia de novo. Então, sem mais delongas, o primeiro livro terminado de fevereiro foi o livro Perdidos por Aí. Quem escreveu foi Adi Al-Said e ele conta a história da Leila. Na verdade, esse livro ele é dividido em 5 partes. As 4 primeiras, cada parte tem o nome de um personagem secundário e o que eles têm em comum é que todas as histórias deles são contadas a partir do momento onde eles conhecem a Leila. E a Leila é uma garota que está viajando de carro pelos Estados Unidos para assistir a aurora boreal para um trabalho de conclusão do colégio. Mas a história da Leila mesmo é uma incógnita durante quase todo o livro. Durante o livro ela nunca revela muitas informações sobre a vida dela, mas a Leila é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter como amiga, porque apesar de várias coisas que dão errado no decorrer do livro, ela é super parceira e sempre ajuda as pessoas. E aí no final de tudo isso é falado um pouco mais sobre a vida da Leila, amarrando toda essa trama que fica meio sem pé nem cabeça em várias partes do livro. Mas é um livro muito legal por ser dividido em partes. Eu acho que ele te dá focos diferentes, mas te deixa com uma pulga atrás da orelha até o final. Então, super indico. O segundo livro terminado de fevereiro foi o livro Paris para um e Outros Contos da Jojo Moyes. E, como eu já falei em outros vídeos, Jojo Moyes é muito amor. Eu até tinha pensado em demorar um tempinho para ler um outro livro dela, mas quando eu vi esse livro eu não resisti e fiquei super curiosa por serem contos menores, então não teve jeito. Paris para um é o nome do primeiro conto que dá nome para o livro e ele conta a história da Nell, que é uma britânica super certinha, aquele tipo de pessoa que não faz nada se não estiver tudo milimetricamente programado. Tipo eu, sabe? E aí, num ato de impulsão total, ela decide comprar uma viagem para Paris para ela e para o namorado dela, o Pete. Porém, esse conto começa quando faltam apenas alguns minutos para o trem de Londres partir para a França e nada do namorado aparecer. Eis que ela recebe uma mensagem dele dizendo que ele vai se encontrar com ela lá. E aí ela vai sozinha para Paris. E aí tudo começa a dar errado. Desde o taxista, a reserva no hotel e ela fica toda perdida. Chegando inclusive a derramar até bebida no coitado do garçom, que não tinha nada a ver com a história. E aí, entre idas e vindas e muito nervosismo, porque a Nell fica totalmente neurótica numa cidade que ela nem fala o idioma, além de ficar bastante tocada pela situação da personagem, também é uma história muito bonita e os outros contos que a Jojo Moyes conta no decorrer do livro falam sobre amor, casamento, família e são contos muito legais que com certeza vai agradar. Se você já é um fã de Jojo Moyes, vai agradar em dobro. O terceiro livro terminado foi o livro da Lauren Graham, Falando o Mais Rápido que Posso, de Gilmore Girls a Gilmore Girls. Então, não preciso nem falar quem é ela. Ela fez o papel da Lorelai Gilmore na série Gilmore Girls, que de longe é a minha série preferida do universo, razão pela qual eu assinei Netflix no final do ano. Mas eu vou confessar que eu não gostei muito do Revival. Mas minha opinião. E esse livro é um livro autobiográfico onde a Lauren conta um pouquinho sobre a infância dela, como foi que ela entrou no campo das artes, como foi a carreira dela de atriz, os trabalhos que ela fez antes
e ela divide com o leitor as suas memórias de um diário que ela manteve enquanto ela gravava esse novo especial do Netflix de Gilmore Girls e conta bastidores da série original lá de muitos anos atrás, contando a opinião que ela tinha, como eram os sets, como eram os atores. Eu imaginei que ia ser um livro mais chato, porque como eu conheço a Lauren somente pelos seus personagens, eu não imaginaria como seria ela na vida real, escrevendo um livro. E, vou ser sincera, é como se Lorelai Gilmore estivesse escrevendo. Até as piadinhas que ela coloca, as referências. É um livro muito divertido, é um livro muito engraçado. E ela fala também sobre o primeiro livro dela, que é esse aqui, é o Quem Sabe Um Dia, que eu li no ano passado. E ela fala sobre esse livro também, que muitas das experiências da personagem desse livro, que na verdade é um romance, foi inspirado na própria carreira dela, na própria trajetória dela. Então, se você é fã de Gilmore Girls, e não só de Gilmore Girls, mas de Parenthood e outros trabalhos da atriz, com certeza vale super a pena, porque é um livro muito, muito cativante e me deixou ainda mais fã do trabalho dela. O quarto livro terminado desse mês foi o livro Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática, da Thalita Rebouças, que conta a história da TT, que é TT de Teanira, e além dela já ter um problema por ter um nome bastante estranho que ela detesta, a família ainda acha que ela é completamente doida da cabeça. Mas na verdade tudo isso porque a TT é uma pessoa muito solitária, porque ela tá acima do peso, ela não se sente confortável consigo mesma, então ela tá sempre nos cantos ouvindo música melancólica, tá sempre triste, não fala com ninguém. E aí a mãe dela resolve levá-la numa sessão de terapia com um psicólogo. E aí ela conversa com o psicólogo e fala sobre a vida dela, e você vê que é uma pessoa que realmente ainda não encontrou o seu potencial. E aí, por um problema do pai ficar desempregado e a mãe não conseguir bancar a casa sozinha, os pais dela acabam tendo que se mudar para a casa dos avós. E aí a realidade dela muda completamente, porque ela estava acostumada a estar sempre sozinha no quarto e de repente ela tá numa casa cheia, mas cheia de amor e de pessoas dando apoio para ela, às vezes dando umas críticas meio duras também. E a TT, além de sofrer bullying na escola antiga, agora ela é obrigada a mudar de escola. E aí, com medo de sofrer bullying novamente, ela acaba entrando no ambiente desconhecido e fazendo tanto amizades quanto rivais. Logicamente, como todo livro onde o protagonista é adolescente, vocês podem esperar bastante confusão, bastante encrenca, bastante briga, mas com uma garantia aí de um final feliz, que vale a pena ter lido todo o livro, porque Thalita Rebouças conseguiu realmente fazer mais um livro que me prendesse do começo ao fim. O quinto livro terminado foi do Antônio Prata, Nude Botas. No mês passado eu tinha lido o primeiro livro do Antônio Prata, que eu havia tomado conhecimento, que foi o 30 e poucos, e aí eu fiquei tão fã da escrita do Antônio que eu resolvi ler também o Nude Botas. E o Nude Botas também são crônicas, porém são contos e crônicas que falam principalmente sobre a infância do autor. E são memórias tão engraçadas que às vezes parece até ficção. De novo, como ele tem uma narrativa super leve, super descontraída, é um livro que você acaba lendo ele super rapidinho, porque você não consegue desgrudar o olho. Então, como eu já tinha falado no vídeo de Terminados de Janeiro, estarei de olho nos novos lançamentos de Antônio Prata, que já se tornou um dos meus autores brasileiros preferidos. E o último livro terminado desse mês foi o livro Uma Estranha na Cidade, da Carol Ben-Simon. E foi uma super surpresa, uma surpresa incrível, porque eu não conhecia essa autora. E é também um livro de crônicas, contos e ensaios, onde a autora fala principalmente sobre a nossa relação com a nossa cidade, passando por consumo, comportamento, viagens, afeto, carinho, e tudo isso com uma narrativa bem leve, bem descontraída e bem humorada.
Com certeza é um livro que vai aumentar um pouquinho a sua percepção com relação ao nosso meio ambiente, à nossa cidade e tudo que nos cerca. Com certeza foi um livro que eu descobri e eu com certeza adorei e eu espero que vocês também gostem. Então, esses foram os livros terminados de fevereiro. Se você tem alguma sugestão de livro para me dar, me escreve aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para receberem as notificações dos novos vídeos e assistir os diversos vídeos dessa playlist, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!